Na primavera do ano 744, em Xiaoshan, ao pé da montanha de Wenbi, apareceu um homem em idade avançada. Ele caminhou perante uma casa abandonada, procurando por algo que ele perdeu. De Volta ao Lar foi escrito pelo poeta da dinastia Tang, He Zhijiang, sobre retornar ao lar, após ficar longe por 50 anos. Durante a estadia em Tianan, ele pensou que era apenas um hóspede. Quando ele voltou, virou anfitrião novamente. Ele nunca imaginaria que elas perguntariam de onde ele era. O poeta da dinastia Tang, Song Jiwan, uma vez escreveu: ficando cada vez mais tenso ao chegar em casa, tanto que não ouso cumprimentar ninguém. He Zhijiang pintou uma outra imagem de que ninguém iria reconhecê-lo. No ano de 659, He Zhijiang nasceu na montanha Wenbi, na costa sul do lago Xianghu. Hoje, esse lugar em Xiaoshan, Zhejiang, que testemunhou seu nascimento, crescimento e sua morte, foi renomeada como Vila Zhijiang. A família He sempre foi influente na aprendizagem confucionista no leste da China. A família viu seu declínio apenas na geração de seu pai. A família desejava que He Zhijiang fosse bem em um exame na capital e se juntasse ao ranking de oficiais. No ano 690, a dinastia Tang virou de cabeça para baixo por uma mulher. Wu Zetian tomou o trono e tornou-se imperatriz de uma nova dinastia. Quatro anos depois, He Zhijiang teve notícias de seu primo. He, já aos 30 anos, aceitou o conselho de seu primo e viajou até Luoyang para fazer o exame. He, representando o talento do leste chinês, carregando a esperança de seu clã nos ombros, atravessou o país para fazer o exame. Longe de casa, ouço o sino da manhã. Pássaros voam e colinas são escondidas entre as nuvens. As poesias Tang em Zhejiang eram sobre a cultura e paisagem. Vários poetas escreviam sobre a paisagem. Zhejiang é o lar de vários poetas. Entre todos o leste de Zhejiang, He Zhijiang é o mais famoso. As poesias Tang, em Zhejiang, inspirou muitos poetas a escreverem prosas memoráveis e também inspiraram diversos poetas do leste de Zhejiang. A terra de Wu Ye foi nutrida por 6 dinastias para gerar grandes talentos. Wu Zetian estava sedenta por talento. He era o mais brilhante do leste chinês. Ambos se conheceram no palácio. Isso é o que querem dizer quando dizem ter o nome marcado com tinta vermelha. De acordo com o folclore, He Zhijiang demonstrou grande aprendizado e inteligência e recebeu a melhor nota da lista pela própria Wu Zetian. Após passar no exame, He foi enviado para a escola da Academia Imperial. A Academia Imperial era a maior instituição de aprendizado de confucionismo, autocultivo e administração. Eles ensinaram o clássico da piedade filial, os analectos, o livro de documentos, entre outros clássicos confucionistas. As ruínas da Academia Imperial, desenterrada na cidade de Luoyang, já foi o escritório de He Zhijiang. He nunca foi realmente envolvido nas ferozes lutas políticas. Durante os anos em que Wu Zetian, a imperatriz Wei e a princesa Taiping fizeram uma bagunça com a política, He dava aulas na academia.
Passaram-se mais de 80 anos desde a fundação da dinastia Tang. Os gigantes literários estavam ocupados reformando o estilo de outras dinastias, redescobrindo um personagem robusto. He Zhijiang foi o pioneiro do estilo literário, que era livre, espontâneo e cheio de humanidade. Ao defender esse estilo, He saiu do estilo literário antigo, abrindo um novo precedente para o reflorescer da poesia da dinastia Tang. Durante a época em Chang'an, He Zhijiang tornou-se amigo próximo de Zhang Xu, o sábio da caligrafia cursiva. Ambos eram parentes, amavam vinho e caligrafia cursiva. Os donos de tabernas em Chang'an pintavam suas paredes e preparavam os melhores instrumentos, esperando para que He e Zhang aparecessem. He Zhijiang nunca recusou. Ele escrevia em todos os panos que eram entregues a ele. Ele não se importava. Acho que sua atitude era espiritualmente livre. Sua alma era realmente livre. He tinha talento no estilo de cursiva oficial, regular e particular. Ele criou diversos trabalhos de caligrafia, porém apenas um volume do clássico Piedade Filial, Xiaoqing, sobreviveu. Esta cópia é considerada incorporada na ponte de estilo entre Wei e Jin e a dinastia Tang. He era um homem de grande aprendizado e sentimentos profundamente românticos. Então, sua caligrafia convém com um estilo único e culto e de charme refinado, que é algo que um letrado comum jamais poderia obter. He Zhijiang fez uma cópia de Xiaoqing. Piedade filial é um dos deveres de vida em servir a família e a nação. As palavras tomaram forma em uma pincelada, mas também guiaram sua vida inteira. Esta lembrança data desde a dinastia Tang. Hoje, deste mercado movimentado, podemos admirar a lenda de centenas de anos sobre poesia e vinho. 3 dos poetas mais famosos da história moravam em Chang'an, deixando lendas sobre eles. Os imortais, livres e sábios poetas. Hoje, em Jinying, no museu dedicado a Li Bai, o poeta imortal, ainda é possível ver um retrato de He Zhijiang, Li Bai e Du Fu. No Museu Municipal de Jinan, há um rolo de Zhangchong, Os 8 Imortais Intoxicados. Um He Zhijiang bêbado cambaleava em seu cavalo, caiu em um poço e dormiu. Podemos imaginar o cenário totalmente de um senhor de idade que bebeu demais, balançando em seu cavalo. Ele estava tão bêbado que quando ele caiu no poço, ele dormiu ali mesmo. No ano 713, Wu Zetian já havia falecido e uma série de tumultos políticos haviam começado. A imperatriz Wei e a princesa Taiping tiveram problemas, até que Li Rongji emergiu vitorioso do banho de sangue, virando assim o novo governante da dinastia Tang. Sob a liderança de Li Rongji, a dinastia restaurou a ordem do tumulto político e anunciou uma nova era, onde os grãos viraram colheitas abundantes e os armazéns estavam cheios. Foi um momento de abundância, mas no pano de fundo desse mundo de riqueza e prosperidade, havia uma coisa pesada na mente do imperador Li Rongji. Era a cerimônia Fengshan. A cerimônia Fengshan tem sido o mais importante estado de sacrifício desde a dinastia Han. A cerimônia do imperador Shangzong, em 725, demonstrou o maior nível de orgulho entre todas as cerimônias da China. Na época, He Zhijiang, em preparação para a cerimônia, trabalhou em novos poemas que estudou. Ele criou 7 dos 8 poemas usados na cerimônia. Todas as vidas que dependiam dele, do virtuoso, mantém tudo em ordem.
Os 7 poemas foram gravados na história e passados para gerações modernas. Hoje, as esculturas de pedra no topo da montanha Tai ainda testemunham esta grande cerimônia. Após o fim da cerimônia, o imperador renomeou a academia oficial e passou a promover oficiais talentosos. He Zhijiang foi um homem de vasto aprendizado em propriedade e literatura clássica. Ele tinha experiência com educação. Então, com a confiança do imperador, ele passou a ser responsável na educação do herdeiro. He sempre foi próximo aos ícones culturais da dinastia Tang. Assim, ele entrou para a história. A parte mais importante era a sua proximidade com a cultura na época. Os sulistas ganharam grande fama. Eles não valiam nada em casa, mas agora valem alguma coisa no norte. Este oficial do norte falava rudemente perante He Zhijiang, que era sulista. O centro cultural era do norte. E alguns sulistas não recebiam o respeito que mereciam. E às vezes eram vistos por baixo. Entretanto, quando chegou sua vez, He Zhijiang desafiou a regra do jogo e escreveu um poema em resposta aos oficiais do norte. O prato de ouro e prata segura mexilhão, e raízes de brasênias se esticam na sopa. As iguarias do sul crescem em popularidade, mas ninguém escolhe a origem. Estes são os favoritos dos sulistas, como vocês gostam. Foi uma resposta de bom humor. He Zhijiang sabia que o oficial do norte pode ter pretendido contar uma piada inofensiva. Então ele respondeu com seu poema em tom de brincadeira, o que mostrava o quão respeitável e estudioso ele era. No ano de 742, He Zhijiang, de 84 anos, fez sua rotina e visitou o templo taoísta Zizi. Foi lá que ele conheceu o último melhor amigo de sua vida. Li Bai tinha 42 anos, ainda sonhando em se tornar um alto funcionário da noite para o dia. Ele viajou por toda parte em busca de um atalho para entrar na burocracia, mas sempre dava em um beco sem saída. Encontrando-se no templo por acaso, eles se tornaram melhores amigos. Infelizmente, a estrada para Sichuan é traiçoeira. É mais difícil do que uma viagem ao céu. Muito bom. Você é um imortal banido? O imortal banido mais tarde se tornou um dos apelidos de Li Bai, o poeta mais conhecido do povo chinês. He Zhijiang convidou Li Bai para beber à vontade. Li Bai também gostava muito de beber. Então os dois se deram bem e deixaram o templo. Enquanto eles estavam se divertindo, He percebeu que estava sem dinheiro. Então ele deu ao garçom como garantia a tartaruga dourada, que era um símbolo de sua identidade oficial. A tartaruga dourada era um símbolo de status, mas He estava pronto para abrir mão dela pela bebida. Isso o tornou uma lenda na história. Sempre que leio essa história, lembro do verso de Li Bai: cavalos e casacos de pele caros, vamos vender e pegar mais vinho. A despreocupação de He com o símbolo oficial e a paixão de Li pela bebida renderam uma boa história de amizade sincera. Por gostar de beber, He Zhijiang geralmente carrega dinheiro suficiente com ele. E por falar no orçamento para beber, temos que trazer os epitáfios alojados na Floresta Estela em Xi'an. Com base no tamanho da escavação até agora, o número real desses epitáfios pode ter sido muito maior. He escreveu sobre seu passeio em um jardim. Estou aqui pela vista, mas não pelo dono. Trouxe dinheiro suficiente para a bebida. Ele tinha dinheiro suficiente. Por um lado, ele ganhava um salário. Entretanto, ele era um poeta tão bom
um bom escritor e um grande calígrafo. Ele deve ter ganhado uma excelente comissão. Para Li Bai, He Zhijiang era um amigo valioso em poesia, bebida e fé. Os dois eram altamente compatíveis em literatura, hobby e fé. Isso os ajudou a se tornarem grandes amigos. Mais tarde, por recomendação de He Zhijiang, Li Bai foi nomeado acadêmico de Hanlin. A aspiração de Li finalmente se tornou realidade. Assim como Li Bai foi galvanizado ao ser admitido na burocracia, He Zhijiang estava planejando sua aposentadoria. O imperador Xuanzong ficou obcecado com a consorte imperial Yang Guifei e estava muito preocupado com diversões para se preocupar com os assuntos de Estado. Isso era verdade no cenário político. Em seus poemas, He Zhijiang escreveu: "Eu bebo e acordo com as flores que caem." O imperador Xuanzong ignorou os assuntos de Estado enquanto Li Lingfu agarrou todo o poder e os governadores militares cresceram em força. Era uma situação perigosa. Dentro do império, muitos perigos estavam se formando antes que pudessem perceber. No momento, He Zhijiang estava preocupado com a nação, mas sentiu a idade se aproximando dele. O desejo de voltar para o lugar de onde veio muitas vezes pesava sobre ele. Se pudermos citar o poema de Li Bai e comparar Chang'an a uma bela dama, inatingível como a lua nas nuvens, então o sonho inatingível para He Zhijiang é sua cidade natal. Este é Jangopô, a encosta da felicidade eterna. Antes era uma casa de correios. Pei Jui escreveu um poema aqui. Vinhos de despedida no portão Qin, além de Jangopô é a estrada cansativa. Em 5 de janeiro de 744 do calendário lunar, He Zhijiang, de 86 anos, se aposentou. Xuanzong lamentou sua partida e escreveu um poema como um presente de despedida e viu o herdeiro se despedir. O príncipe Li Han, 2 chanceleres, Li Bai e várias centenas de outros formaram uma festa de despedida sem precedentes. He Zhijiang voltou para sua cidade natal. Sua aposentadoria no campo foi comparável à festa do Orchid Pavilion, organizada por Wang Sijie. Eles representam o melhor ideal político da história para os estudiosos chineses. No entanto, o que parecia ser a busca de He Zhijiang pelo modo de vida taoísta era, na verdade, sua decisão de viver à sua maneira. Quando ele não pôde proteger seu caminho, ele preferiu se aposentar e tornar-se um eremita. No penhasco do Monte Wanwei, em Shaoxing, há uma inscrição que se acredita ser o único exemplo sobrevivente de escrita regular de He Zhijiang. Seu retorno lançou as bases para este centro de cultura que atraiu outros estudiosos. E eles eram como tochas iluminando a trilha e mostrando o caminho para aqueles que vieram depois. Os estudiosos se questionariam e seguiriam um caminho em peregrinação. E essas tochas formariam algo como uma corrente. E esta corrente é o que chamamos de Estradas da Poesia Tang, no leste de Zhejiang. O clã que o mandou embora não existia mais. Para dar as boas-vindas a He Zhijiang, estava um grupo de oficiais que ele não conhecia. Ele olhou em volta e viu apenas os salgueiros na margem do rio, que ainda tinham a mesma aparência de antes. Ele escreveu um poema sobre os salgueiros que foi transmitido por séculos.
He Jijian finalmente voltou para sua cidade natal. Nos últimos dias de sua vida, ele honrou a promessa feita à mãe. Mãe, está tudo bem? Um dia, quando for alguém, construa uma ponte sobre este rio. Tens minha palavra, construirei uma ponte em minha cidade. Posteriormente, He Jijian construiu outra ponte em sua cidade natal, a He State. Mais tarde, para comemorar He Jijian, os habitantes da cidade renomearam as duas pontes como Luopo, que significa ponte-mãe, e Sejia, ou Ponte das Saudades de Casa. O amor de He Jijian por sua cidade natal também foi expresso em seu poema escrito após seu retorno. Nunca lamente o fim da primavera. É divertido coletar folhas de lótus. Pai Jui também escreveu um poema. Em abril todas as flores se foram, mas elas ainda florescem no templo montanhoso. A descrição e as imagens indicaram claramente uma influência do poema Colhendo Lótus de He. O poeta ficou sozinho no Lago Jin, nas estradas da poesia Tang, no leste de Zhejiang. Ele refletiu sobre a passagem do tempo. Apenas a água do Lago Jin ondula da mesma forma sob a brisa da primavera. He Jijian envelheceu, mas sua cidade natal manteve sua beleza. O verso mostra seu apego ao lar. He escreveu tantos poemas em sua vida. A maioria se perdeu para nós porque ele nunca se preocupou muito em guardá-los. Felizmente, o trabalho arqueológico foi responsável por muitos dos epitáfios. E, através dessas esculturas, podemos vislumbrar a aparência original das obras literárias de He Jijian. Apenas 23 de seus poemas ainda estão por aí. Com tão poucas obras, He Jijian ainda constitui uma página importante na história da poesia chinesa. Isso realmente faz dele um poeta lendário baseado em antigos padrões escolásticos. Alguns meses depois, He Jijian faleceu silenciosamente no templo Tianqiu, onde praticava taoísta de rotina. Ele tinha 86 anos. Li Bai foi visitar He em sua cidade natal, apenas para descobrir que He faleceu. Ele encheu um copo de vinho em homenagem a He. Eu sigo ao leste para beber com meu amigo, apenas para retroceder na ausência de He. Os poetas que vieram depois de He Jijian o admiravam com grande respeito, tanto pela atitude despreocupada e desenfreada com que se conduzia, quanto pelo talento invejável que havia demonstrado ao longo da sua vida. Pense em Chang'an, na dinastia Tang, e em como estamos distantes no tempo das pessoas e de suas histórias. Ainda da cultura tradicional, extraímos a força para seguir em frente. Hoje apreciamos a vida de He Jijian, seus poemas e, talvez o mais importante, sua conduta e seu gosto literário. A integridade do poeta ainda nutre a vida das pessoas de nosso tempo. A prosperidade do passado continuará em nosso tempo presente.